Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, o antigo Twitter. Podcast Diário do Rodrigo Lima no YouTube é o maior canal de informações e notícias na região de São José do Rio Preto, com quase 100 mil inscritos. E agradeço a todos vocês também pela nossa audiência lá no Instagram, no nosso perfil. Nos últimos 90 dias, quase 25 milhões de visualizações. E hoje aqui comigo eu recebo uma dupla do Republicanos, que promete fazer muito barulho durante o processo eleitoral na região de São José do Rio Preto. O deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, e o Danilo Campetti, pré-candidato a deputado estadual aqui pela região de Rio Preto. Começo perguntando para os senhores: Flávio Bolsonaro, presidente, vai vencer o Lula na eleição deste ano? Rapaz, dizem, principalmente lá em Minas, que mineração e eleição só depois da apuração. Qual que é a sua opinião, Danilo? Olha, eu acho que sim. Eu acho que no final do segundo turno a direita se une e o Flávio hoje é o protagonista da direita. Ele deve vencer o Lula no segundo turno, no final do pleito, sim. Sim. Presidente, o senhor acha que a direita vai chegar unida no processo eleitoral, tendo em vista que nós temos outros pré-candidatos, como o Caiado, o próprio Zema? Como é que o senhor avalia o cenário atual? A gente ontem teve mais um desdobramento, que foi a indicação, a confirmação da oficialização da pré-candidatura ao Senado do Prado, né, do André Prado, no Senado pelo PL. O Ricardo Salles veio aqui também, ex-ministro do Meio Ambiente, ele reclamou disso. Ele queria sair e o Derrite para fazer ali os candidatos da direita ao Senado. Dentro desse contexto, você acha que a direita vai chegar dividida? Olha, em nível nacional, eu acho que o primeiro turno é o que está aí. Não vejo como, a priori, o Zema, a não ser que hajam fatos novos e fatos relevantes, o Zema e o Caiado abrirem mão da candidatura para apoiar o Flávio. Evidentemente, no segundo turno, aí sim serão todos contra o Lula. Agora, a preço das pesquisas de hoje, né, eu sei que a eleição, como eu disse anteriormente, é igual a mineração, você só vai saber quando apurar, mas a preço das pesquisas de hoje, saiu ontem e hoje nos jornais, no Datafolha aí, o Lula está favorito, mas tem muito tempo ainda, né? É uma eleição. Eu sou muito focado em pesquisa. Claro, a minha vontade é que a direita ganhe, a minha vontade é que o Flávio ganhe, ele é o que representa aqui o esforço e a capacidade de vencer o atual presidente. Mas a preço do que a gente lê, não só nas pesquisas publicadas, porque às vezes a pessoa que está nos assistindo pode dizer: eu não acredito em pesquisa, mas eu estou dizendo com base nas pesquisas que eu compro e pago pelo partido. Então, se eu compro uma pesquisa, pago, eu não estou comprando e pagando para ser enganado. A preço de hoje, o Lula está na frente com uma vantagem significativa, sobretudo depois dos episódios que aconteceram recentemente de vazamentos de áudios do candidato Flávio. Mas o Brasil está polarizado, né, Rodrigo? Desde 1989. E eu acho que vai ser no segundo turno Lula e Flávio. E pelos números que eu tenho, é uma eleição de quem tiver menos rejeições, de quem errar menos. Você me permite contar um episódio rapidinho aqui? O marqueteiro do Bolsonaro em 2022, o Duda Lima, que inclusive fez a campanha também do Ricardo Nunes, a reeleição à prefeitura da capital de São Paulo, me disse que uma semana antes da eleição, o Bolsonaro tinha 5 milhões de votos na frente do Lula. E ele dispensou no sábado à noite a equipe dele para descansar no domingo e voltar na segunda-feira para a reta final na última semana. E no domingo teve aquele episódio lá no Rio com o Roberto Jefferson. Segundo os trackings da campanha do PL, o Bolsonaro perdeu ali 1,5 milhão de votos por causa daquela atitude do
Roberto Jefferson. Na terça-feira... Que foi o tiroteio, que foi aquela questão... Com a Polícia Federal, exatamente. Na terça-feira, Paulo Guedes, que era o ministro da Economia, fala numa live, numa entrevista, que não ia ter aumento do salário mínimo. Perde mais 1,5 milhão de votos. E na véspera da eleição, Carla Zambelli atirando nos Jardins, perde a diferença no dia seguinte na eleição. Ela exibiu a arma, né? Tentando, exibindo, enfim, não sei se ela chegou a disparar, não. Mas enfim, não chegou a disparar, né? Não. Mas aquele episódio, muito explorado pela imprensa e com as redes sociais hoje em dia, tirou então mais 1,5 milhão. Isso foi a diferença de Lula para Bolsonaro de 2 milhões de votos. Então não foram nem erros do Bolsonaro, foram erros de pessoas que estavam no entorno. Então a eleição, eu acho, polarizada e difícil do jeito que ela está, será de quem errar menos. Sim. Na região de Rio Preto, Daniel, você que está andando demais nos municípios, como convencer e trazer para o lado da direita aqueles eleitores que ele não é nem esquerda nem direita e acaba ajudando a resolver a eleição, né? Esse pessoal que fica ali e decide em cima da hora, né? Muitos envergonhados de votar no PT, você não encontra a volta do PT. Não encontra. É muito fácil, é só mostrar os fatos como eles são. Não mostrar os fatos de acordo com a narrativa que o PT emprega aos fatos. Então fica muito fácil esclarecer, por exemplo, o interior. Você fala que as cidades do interior é muito tranquilo mostrar tudo aquilo que o governador Tarcísio fez aqui em São Paulo, implementou e continua implementando. Tarcísio é um político que entrega resultados, que faz política para deixar legado. Então nós temos aí várias políticas públicas que deram certo, que efetivamente trouxeram benefícios concretos à população. Posso citar, por exemplo, o SUS paulista, que paga 4 vezes mais do que o SUS nacional paga no procedimento. Eu posso citar os avanços na segurança pública. Hoje a gente tem os menores índices de segurança pública sendo medidos aqui em São Paulo desde a série histórica, em 2001. Então, para você ter uma ideia só, São Paulo figura como o estado com o menor número de homicídios por cada 100 mil habitantes, número 6,6. São números de cidades, de países europeus, números de estados nos Estados Unidos. Então, São Paulo hoje, ele vai de encontro ao que se emprega no Brasil, ou seja, contra o que está se empregando no governo federal, que não tem expertise nenhuma. Por exemplo, eu citei segurança pública, em elaborar políticas de segurança pública, isso não falar ainda questão econômica, né? São Paulo hoje atrai os maiores investimentos externos do país, são mais de 500 bilhões de investimentos atraídos, enquanto o governo federal aumenta a dívida pública, aumenta seus gastos. Só para você ter ideia, em diários e passagens, desde o começo do governo, foram mais de 7 bilhões de reais. E aí você pergunta, o Lula foi para o exterior e trouxe o quê? Você não tem nada contratado, nada registrado dessas viagens dele no exterior, inclusive que leva comitivas enormes, né? São mais de 100 pessoas, são 150 pessoas, às vezes passa até de 200 pessoas. E eu tenho uma lembrança muito boa do Tarcísio, porque quando o Tarcísio, eu fui assessor dele antes de me tornar deputado, nesse governo aqui no estado de São Paulo, antes até no Ministério da Infraestrutura, mas especificamente nesse governo, ele viaja com um número reduzido de pessoas, 5, 6 pessoas para o exterior. Só leva realmente quem necessita. E eu, na época, eu era assessor dele e ficava aguardando, né? Será que agora a gente vai? Não, você vai ficar aí fazendo o trabalho aqui em São Paulo e eu vou levar exatamente o secretário de Desenvolvimento Econômico, a secretária de Comunicação, porque eles realmente vão lá para tratar dos assuntos que vão atrair investimentos para São Paulo. E trouxe, como eu disse, mais de 500 bilhões de investimentos, hoje mais de 300 contratados, mais de 500 atraídos. Então, é muito simples e muito fácil você chegar para as pessoas e falar, olha, nós fizemos isso, nós entregamos isso para a população. O governador Tarcísio, a direita aqui em São Paulo, tem isso para mostrar. Presidente, o senhor sempre se faz muito presente na região também. O senhor participa de alguns eventos, muito por influência um dos seus principais assessores, o Diego Polacchini. Ali em Jerichimite, o senhor teve até em festa junina,
ontem, né, me parece. Exatamente. Como é que é para o senhor participar desses eventos? O senhor que trabalha no alto nível da cúpula política do Brasil, mas o senhor se faz presente também na simplicidade de uma festa de um distrito de São José do Rio Preto. O senhor se faz presente também nas prefeituras, nos municípios. E isso é um pouco da culpa do Diego, né, Polacchini, que transformou o senhor praticamente um cidadão lá de Engenheiro Schmidt. Não falo nem Rio Pretense, né? O senhor vai mais para Schmidt do que aqui em Rio Preto, né, deputado? Não, a gente divide o tempo e a agenda de acordo, evidentemente, com as demandas. Uma brincadeira. Obviamente que eu sou muito grato à população de Schmidt, foram 30% dos votos válidos do distrito. Sou o deputado federal nas 2 eleições mais bem votado lá, e com a excelente votação aqui em Rio Preto como um todo, quase 9 mil votos, mais de 8 mil votos, quase 9. Mas eu frequento, Rodrigo, todas as cidades que a gente tem trabalho, que tem alianças, que tem e que é possível, evidentemente, dentro de uma agenda que não é fácil. Só nesta viagem agora, dessa passagem por aqui, nós fomos, por exemplo, em Viradouro, nós fomos em Pradópolis, nós fomos em Sul de Menúcio, nós fomos em Américo de Campos, e iremos a outras ao longo do dia de amanhã, porque eu sou um deputado municipalista, que trabalha com os municípios, sobretudo os pequenos e médios, porque os pequenos têm mais dificuldade, né, de ter acesso ao orçamento do Estado, da União, e a porta que abre para eles lá no governo federal, independente de quem é o presidente de plantão, e também no governo estadual, independente de quem é o governador de plantão, são os deputados federais e estaduais que têm acesso a essas lideranças nacionais e estaduais. Então eu procuro estar sempre presente, sempre que possível. E detalhe, rapidamente, só mais uma frase, eu gosto de estar junto do povo, muito melhor do que estar junto dos, como vocês da imprensa gostam de chamar, dos caciques. eu falo isso porque é trabalho prestado, né? O senhor não visita só, tem emendas, né? Tem emendas, aquilo que o senhor falou. É carente os municípios. Lá em Américo de Campos, por exemplo, ontem o prefeito, todas as lideranças, a vice-prefeita, os vereadores, as lideranças do partido também, e o povo em geral, que a gente viu um carinho muito grande, porque há 20 anos o prefeito Rafael me dizia que a cidade não recebia recursos para recap. Um município como Américo de Campos não tem recursos próprios para fazer recap, porque você sabe que asfalto é uma coisa muito cara. E a cidade está sendo praticamente toda asfaltada com recursos de emenda que nós encaminhamos. Isso é gratificante. Sim. Danilo, como é que essa dobradinha, você e o deputado Marcos Pereira, deu liga, porque é difícil você trabalhar com aquela que você tem que engolir o camarada, né, deputado? E a gente percebe que não é o caso do Republicanos. É uma dobradinha natural, vem forte. Qual que é o trabalho que vocês estão pensando para a região de Rio Preto? Nós temos alguns projetos macro, como, por exemplo, ativar, de fato, a região metropolitana de São José do Rio Preto, que ela só existe no papel, mas, de fato, a população na ponta não sente esses efeitos. O que vocês podem... o que vocês vão trabalhar no eventual novo mandato, né, na reeleição dos senhores, na eleição de outubro, e vocês pretendem apresentar para a região de Rio Preto? Não, já deu liga, uma dobrada leve, uma dobrada que já entrega resultados. Então, no meu período de mandato e nos 2 mandatos do deputado Marcos Pereira, a gente já tem feito gestões, não só entrega de emendas, tá, Rodrigo? Tem que deixar claro, o deputado Marcos já entregou mais de 30 milhões de emendas de reais aqui para a região de Rio Preto. Não, só para Rio Preto, só para a cidade de Rio Preto, para a região muito mais. 180. Para a região, 180. Então, assim, 30 milhões de reais. 30 milhões. Isso. Eu fiz uma interlocução também com a participação e autorização e o apoio do deputado Marcos Pereira junto ao nosso governador Tarcísio, que é do Republicanos também, que só em custeio saúde encaminhou para a cidade de Rio Preto 30 milhões. Que foi aquilo que, na época até, quando nós tínhamos alguma interlocução com o prefeito, antes até da questão do aumento de impostos, da alíquota de IPTU, da atualização da planta genérica, nós mantínhamos esse diálogo e o prefeito solicitou a mim, e nós atuamos junto ao governador
para viabilização desse recurso de mais 30 milhões para a cidade. Isso eu estou falando, Rodrigo, 30 milhões para custeio saúde, é 30 milhões para comprar remédio, é 30 milhões para insumo, é 30 milhões para fazer, são 30 milhões para fazer um mutirão, para zerar filas. Então tudo isso estava à disposição do prefeito, entregue mediante uma articulação nossa junto ao governador Tarcísio, entregue pelo governo do estado. Então, fora isso, mas a drenagem da Avenida Murchid Once, que a gente sabe que a Murchid Once, no período de chuva, ela alaga muito, então foram 22 milhões para que se fizesse essa drenagem, até agora também não saiu do papel, mais 3,6, algo em torno de 3,64 milhões para o finalzinho ali da duplicação da Avenida de Maio, na marginal da BR, que foi substituída por uma duplicação na Avenida Antônio Barizon, ali perto do shopping Guatemi. A gente está esperando sair do papel. Fora isso, foram articulações que foram feitas também em outras cidades. Por exemplo, o Hospital Materno Infantil de Votuporanga já está na terraplanagem, já saiu do papel, são 15 milhões do estado, no total de 35 milhões. O anel viário de Fernandópolis, que é um sonho de mais de 30 anos daquela cidade, 15,8 milhões, já está em processo licitatório. E aqui em Rio Preto ainda essas obras, esses benefícios que foram concedidos pelo governo do estado mediante a nossa interlocução, ainda não saiu do papel. Você fala da região metropolitana, São José do Rio Preto e mais 37 municípios que compõem a região perfazem um polo muito viável economicamente, só que precisa ter gestão. E a gente está disposto a colaborar com a população, a colaborar com tudo que for preciso, em termos de atração de investimentos, em termos de interlocução, como eu disse, junto ao governador Tarcísio, que é do nosso partido, que tem as portas abertas, tanto a mim quanto ao presidente Marcos, que é o presidente nacional do Republicanos. Então a gente está sempre à disposição, mas precisa ter gestão. Nós precisamos ter aquela repercussão, senão tudo que a gente envia, todos os nossos esforços são anulados por um erro de incompetência ou por um erro de gestão. Você citou a obra da Murchid Once, a obra, um dos principais projetos de Rio Preto hoje. E tem que sair do papel, porque igual você fala, tem enxurrada, alagamentos ali. Precisa sair porque aquela população sofre toda vez com chuvas, toda vez alaga. Tínhamos esse problema na Badi, tínhamos esse problema na Adaló, hoje ficou Murchi, que são as 3 vias marginais principais da nossa cidade. Então a gente precisa que a gestão municipal corresponda àquilo que a sociedade clama e corresponda aos investimentos que foram anunciados e foram efetivamente repassados para a nossa cidade. A gente precisa ver isso daí virar benefício para a população. Sim. Presidente, Tarcísio corre algum risco de perder a reeleição em São Paulo? Acho que não. Acho que isso aí está consolidado. Talvez ganhe até no primeiro turno. Não é uma eleição fácil, toda eleição majoritária é difícil, mas tem chances até de ser reeleito no primeiro turno. São Paulo nunca elegeu, e eu acho que no horizonte aí longínquo não elegerá ninguém do PT, porque o estado de São Paulo é eminentemente de direita, conservador, católico, evangélico, cristão no caso, sobretudo o interior. A capital um pouco mais progressista, mas quando você vai para o interior, que é a maioria da população e a maioria do número de eleitores, isso não tem chance. Sim. O senhor acredita que vai ser qual que é a influência dos ataques ao Supremo Tribunal Federal no processo eleitoral como um todo? Eu sei que é um assunto espinhoso, mas ele vai ser levado à mesa durante o processo eleitoral. Eu acho que esse tema vem para senador. Via de regra, eu costumo dizer que o Senado, as pessoas não saem domingo de manhã, no dia da eleição, assim, vou votar no senador fulano, meu candidato a senador é fulano. Elas votam quem é o senador do presidente fulano, ou quem é o senador do governador fulano. E o Senado fica meio ali relegado no segundo plano e vai meio... E nesse ano serão 2. 2 vagas. E vai meio ali na atuada. Só para lembrar a última de 2. Vão votar. Vou falar na ordem da urna, tá? Deputado federal, deputado estadual, senador 1, senador 2, governador e presidente da República.
Sim. Essa é a ordem de votação. E aí o pessoal se perde muito, né? A importância dos números, aquilo que você falou. Mas falando de Senado, acho que falando de Supremo Senado, eu acho que esse debate virá muito na eleição para senador. Quem é mais politizado e quem está acompanhando mais de perto vai exigir um posicionamento dos candidatos ao Senado sobre o Supremo, porque é constitucionalmente o Senado quem tem competência para fazer o check and balance, né, os freios e contrapesos lá da democracia. Então, no caso, aprovar ou reprovar ministros indicados e também, eventualmente, fazer impeachment de ministros já efetivos. Isso eu acho que vai ter, sim, na candidatura ao Senado. E a gente precisa falar aqui, se você me permite, com seus seguidores, com as pessoas que te acompanham aí, pelas plataformas diversas que você mencionou no início, que precisamos ficar atentos ao Senado neste ano, porque tem duas personagens aí que estão se colocando e em algumas pesquisas até liderando pesquisas que não tem vínculo com São Paulo, não moram em São Paulo, transferiram o título para São Paulo e querem ser senadoras por São Paulo. O senhor está citando... Eu estou citando a Simone Tebet e a Marina Silva. E nós temos aqui na nossa chapa, no nosso palanque, junto com o governador Tarcísio, os pré-candidatos Guilherme Derrite e André do Prado, que são nomes que representam efetivamente a direita brasileira, a direita paulista, os valores da família, do conservadorismo. E São Paulo hoje, os nossos senadores não têm grande relevância. Nós já tivemos senadores como Fernando Henrique, como Zé Serra, pessoas que realmente fizeram muita coisa pelo país. E hoje, quem são os 3 senadores de São Paulo? Sim. O que eles têm feito? E nós estamos falando do Estado que representa 1/3 da economia do país. Justamente. Como é que o senhor avalia o peso do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo eleitoral? Ele está impedido de participar de tudo, né? Não pode aparecer nas redes sociais, participar em si de atos políticos, né? E para quem não sabe, nos bastidores o senhor teve uma atuação importante, o senhor trabalhou para a saída dele. Hoje nós podemos contar isso, né? Pode. Até num evento em Rio Preto, o senhor viajou para Brasília e falou, olha, estamos trabalhando para uma questão até humanitária, o Bolsonaro retornar para sua casa, ter uma prisão domiciliar. Como é que o senhor avalia, mesmo ele estando ausente, o pessoal ainda tem ele como referência? Como é que vocês trabalham isso? Eu acho que é importante, Rodrigo, só registrar que sim, eu conversei com os ministros do Supremo, aqueles que eu tenho relação, com o próprio ministro que é o relator e o condutor da execução penal nesta condenação do presidente Bolsonaro, que é o Alexandre de Moraes, porque foi ministro da indústria do governo Temer e Alexandre foi ministro da Justiça. Então eu tenho uma relação institucional com ele desde esta época. Consegui com que também a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro fosse recebida por ministros. Até ela foi até criticada por isso, mas eu acho que ela agiu certo, viu? Porque ela estava agindo em defesa de levar o esposo para casa que vinha realmente com problemas graves de saúde e em condições precárias. Nós estamos falando de um ex-presidente da República. Eu acho que o peso do Bolsonaro, agora indo à sua pergunta, será o peso do bolsonarismo. Eu costumo dizer, se o Bolsonaro colocar a mão sobre aquele rapaz ali, ó, que está sentado ali, estou dizendo ele porque... Sim, nós estamos aqui com o Cristiano Furquim, o assessor do... Ele nunca disputou a eleição. Disputou, Danilo? Não. Então ele nunca disputou a eleição nem de vereador. Então ele não é político. Se o Bolsonaro disser que ele é o nome, ele já sai com 30%. Pois isso aconteceu em Rio Preto, né? Exatamente isso. Ele já sai com 30% porque, o Danilo, rapidamente, 20% de bolsonaristas, eu tenho uma pesquisa recente que eu recebi do instituto que nós confiamos e contratamos pelo partido, que dos de direita, quase 18,6% se declaram bolsonaristas. Então, quando a margem de erro vai a 20%, então vamos arredondar aqui, 20% são esse grupo de pessoas, mas o antipetismo chega a 15%. E com 35%, se você buscar um pouquinho ali do centro também, aí você vai ao segundo turno com tranquilidade. Então o peso dele é grande, porque você já larga com 20% no mínimo.
Sim, nós temos também o Danilo como uma referência, um exemplo disso. Bolsonaro, ele trabalhou na segurança do Bolsonaro como agente federal e hoje é um político até já cotado para 28 como um pré-candidato a prefeito aí pelos republicanos. Isso é um assunto mais para frente, o senhor vai falar, olha, primeira eleição de 26, depois 28... Não. Cada dia é sua agonia. Exatamente. Cada eleição é sua agonia, né? Como é que você avalia essa questão do Bolsonaro? Você que se elegeu nessa bandeira, né, do bolsonarismo. O Bolsonaro é um líder expoente da direita. Eu costumo dizer que Bolsonaro só existe um. Quem quiser copiar não vai conseguir ter o mesmo resultado, mas ele é o líder obviamente, de todo o bolsonarismo. Ele é um líder, como o presidente Marcos falou, de boa parcela da direita. Ele trouxe uma quebra de paradigma com a atuação dele, com os posicionamentos do Bolsonaro. Eu posso dizer com legitimidade porque eu estive próximo dele muito tempo. Desde 2014, praticamente, que eu tenho uma proximidade, uma relação muito próxima com o bolsonarismo, muito porque o Eduardo também era policial federal, então eu já conhecia desde 2013, e aí na sua primeira eleição como deputado federal, nós estivemos próximos, depois de 2018, 6 meses ao lado do então candidato Jair Messias Bolsonaro, atuando com toda uma sorte de, que todos nós sabemos, de adversidades que ocorreram durante aquele certame eleitoral, depois a eleição de Jair Messias Bolsonaro, e depois atuei junto ao governo Bolsonaro, primeiro no Ministério da Agricultura, depois fui ser assessor do Tarcísio no Ministério da Infraestrutura. Voltamos a São Paulo, o Tarcísio se elege governador e o presidente Bolsonaro ainda continua exercendo sua liderança. Eu vejo que hoje, você ter Bolsonaro naquela condição, você desequilibra o processo eleitoral. Bolsonaro deveria estar podendo atuar como liderança. Porque eu me recordo que quando Lula estava preso, ninguém impedia Lula de receber as pessoas na cadeia, ninguém impedia Lula de fazer as interlocuções, como o Bolsonaro está impedido agora. Então, há sim um desequilíbrio que foi posto em 2022, que prejudicou muito a direita, e que de toda sorte nessa eleição também, do jeito que está, prejudica a direita. Porque é um líder que precisa se manifestar, é um líder que precisa articular. Por muito tempo ele não pôde falar, eu não sei, me corrijam, se ele pode hoje falar com o presidente do partido dele, com o Valdemar. Eu não me recordo se há essa restrição, acho. Não. Então, assim, existe uma perda efetiva eleitoral nesse sentido. Mas que está sendo reposta pela presença do Flávio, e você falou da pré-candidatura do deputado André do Prado ao Senado. Eu estive ontem lá em Guarulhos, muita gente em Guarulhos, então assim, a pré-candidatura do André, mesmo a pré-candidatura do Flávio, do Derrite, do nosso governador Tarcísio, ela está sendo muito bem aceita, muito bem correspondida pela população, e a gente tem um prognóstico muito bom para essa eleição. Sim. Qual o posicionamento do Republicanos em relação à anistia do 8 de janeiro, presidente? Eu acho que esse tema está superado, né? O Congresso aprovou a dosimetria, né? Uma anistia ampla, geral e restrita não seria possível, politicamente falando, porque no final tudo vai ao Supremo. Você vê que a própria dosimetria chegou no Supremo novamente e está suspensa por uma liminar do Alexandre de Moraes. Agora, o ponto positivo é que o Procurador-Geral da República já se manifestou nos autos, dando parecer favorável à constitucionalidade da dosimetria, e a expectativa que a gente tem é que, quando votado lá em plenário, terá ampla maioria do Supremo para manter a constitucionalidade da lei. É o que foi possível. Às vezes, o mundo ideal nem sempre é o mundo possível, nem sempre é o mundo real. O que já ajuda muito esse projeto da dosimetria, permite o Bolsonaro progredir de regime de progressão de pena já em 2 anos e pouco, entendeu? Então,
Mas eu acho que assim, no caso específico do presidente Bolsonaro, ele tem que ficar em casa mesmo e já que está nessa condição de condenado, tem que cumprir pena em casa, como o Collor está cumprindo em casa e Fernando Collor de Mello. E no caso daquelas pessoas que estavam ali, que fizeram aqueles movimentos lá na Esplanada, que quebraram patrimônios públicos, elas serão sim beneficiadas, até porque as penas que elas receberam, não obstante eu acho que tenham sido algumas delas desproporcionais, elas serão agora reduzidas com a validação da lei pelo Supremo. E se tivéssemos aprovado uma anistia ampla, geral e restrita, aí o Supremo poderia dizer que era inconstitucional. Sim. O republicano defende a classificação das facções como terroristas? Eu acho que sim, eu acho que a gente pode avaliar, só temos que tomar cuidado com a questão da soberania, a questão dos Estados Unidos não querer interferir na eleição aqui. Como a gente não interfere lá, né, a gente não interfere no Uruguai, no Paraguai, cada país tem que se resolver internamente com seus problemas internos. Mas eu tenho muita preocupação com essa coisa das facções criminosas, isso está se alastrando muito e o governo precisa ter uma política pública de endurecimento e de realmente de combate a essas facções, de maneira que talvez essa classificação possa ser importante. Sim, Danilo, aí é uma seara, você domina muito, né? Aí é minha área. Sim, como é que você avalia? A questão até da soberania nacional, que foi tratado, o Lula tentou levantar essa bandeira, né, que o Trump queria botar o dedo numa questão... Erroneamente, né? Que as facções criam situações para as comunidades do país, aqui dentro do país, não fora, né? Não faz terrorismo, de certa forma, internacional, né? Como é que você avalia isso? Não, é o caso de facções, é o caso de serem facções narcoterroristas, porque delimitam territórios, porque subjugam populações. Hoje 1/4 da nossa população está vivendo sob julgo de decisões de criminosos. A realidade é essa. O governo federal ele não consegue estabelecer uma política efetiva de segurança pública porque não sabem fazer, porque ficam presos a conceitos ideológicos que já foram abandonados há mais de 50 anos. Eu vou só citar um exemplo. Até hoje a esquerda, e a gente vê isso nos parlamentos, eu via isso na Assembleia Legislativa, discute, por exemplo, com a causa do crime. Por que o crime cometeu? O mundo todo já abandonou esse conceito há mais de 50 anos, que é a chamada criminologia crítica. Eles querem... O que efetivamente ocorre hoje no combate a organizações narcoterroristas, organizações criminosas? Você tem que dissuadir as pessoas de cometerem o crime. Ou seja, o que eu faço para que essas pessoas desistam de cometer esse crime? Dos requisitos aí mais importantes é você realmente que apenas tenha o efeito, vamos dizer assim, profilático dela, né? Ou seja, que a pessoa fala, olha, eu tenho uma pena ali que se eu cometer esse crime eu vou cumprir essa pena, vou cumprir de ponta a ponta e vai ser ruim para mim. Hoje o que ocorre é que nós temos uma coxa de retalhos, traduzindo em benefícios, que só prejudicam a população. Você tem, para o governo federal, a visão de que o criminoso é uma vítima da sociedade, que já foi abandonado isso daí no mundo inteiro, ou seja, não tem cabimento lógico, nem técnico nenhum, e você coloca o Estado como um ente que tem que ressocializar, tem a obrigação de ressocializar aquela pessoa, enquanto sabemos que a pessoa ela vai deixar o crime se ela quiser. Não adianta eu chegar um estuprador e dar um cursinho de contabilidade na cadeia, ele só vai ser um estuprador que sabe fazer conta. Porque no seio moral dele, ele continua convicto que ele vai sair de lá e vai praticar estupros. Então, a pena tem que ser efetiva, a pena tem que ser cumprida de ponta a ponta, a gente tem que acabar com os benefícios, com progressão de regime prisional, tem que acabar, como o presidente Marcos, deputado federal, votou a favor da saidinha, só que a saidinha com o entendimento de que ela não retroage para prejudicar o réu, então a gente tem esse problema agora que só aqueles que são presos a partir de agora
não tem direito à saidinha, você tem visita íntima, você tem audiência de custódia que foi criada com propósito e hoje é totalmente aplicada de uma forma que prejudica a sociedade. A audiência de custódia, ela deveria soltar aqueles criminosos que cometeram um crime de menor potencial ofensivo. Hoje nós observamos que traficantes pegos com 600 quilos de drogas são soltos na audiência de custódia. Então ficou totalmente fora da realidade de aplicação. Mas sim, PCC, Comando Vermelho, são organizações narcoterroristas. Os Estados Unidos entraram nessa classificação porque repercute lá. O PCC hoje atua em 12 estados dos Estados Unidos. Brasil hoje nas mãos do PCC e no CV, no que concerne a atividade criminosa deles, é um entreposto de droga cujo envio vai diretamente através de Porto de Santo e aeroportos, direto para os Estados Unidos e para a Europa. A droga não é produzida lá nos Estados Unidos, é produzida aqui. Peru, Colômbia, Venezuela, são países que produzem a droga e essa droga é enviada para lá. Então, eu vejo, como o deputado Marcos falou, a questão da soberania é uma questão de narrativa do PT, de protecionismo ali de uma parte do eleitorado dele. Lembremos que quando o Lula ganhou, as cadeias estavam em festa. Então eu vejo que eles pensam eleitoralmente nesse sentido e não no bem da sociedade, que hoje é vítima, sim, principalmente aquelas pessoas que estão subjugadas nas comunidades, nas favelas. São elas que mais sofrem com a atuação dessas organizações narcoterroristas. Sim. Presidente, o Congresso teve coragem de levar a debate alguns temas espinhosos, como o fim da jornada 6x1. Qual foi o posicionamento dos republicanos e como é que o senhor vê essa questão? É um avanço ou um retrocesso? Levando em consideração o olhar do empresário e do trabalhador, como buscar o equilíbrio sobre essa demanda? Olha, nós fomos majoritariamente favoráveis, votamos a favor. O relator, aliás, foi um deputado dos republicanos. De fato, há uma preocupação com os pequenos e médios empresários, sobretudo com as micro e pequenas empresas que vão ter aí um custo adicional. Mas está se estudando aí, por exemplo, o relator, inclusive também do Republicanos, um projeto para aumentar o limite do MEI e autorizar que o MEI possa contratar 2 funcionários ao invés de 1, que é o que é permitido hoje. Nós estamos estudando lá uma compensação para os pequenos e médios empresários. Agora, os grandes, na verdade, a maioria tem uma parcela significativa dos trabalhadores que já fazem a escala 5x2. E saúde, por exemplo, é 12x36. Então, cada caso é um caso. Eu acho que foi um avanço, sim. No primeiro momento, eu fui mal compreendido, fiz uma colocação e que foi, em certa medida, distorcida, mas é importante, sim, que se avance nesse debate. Eu acho que, dando aí uma compensação para os pequenos, principalmente os MEIs e as pequenas empresas, microempresas, eu acho que a coisa tende a se organizar futuramente. Sim. Danilo, de certa forma, ganhou um presente em Votuporanga, deputado. Não sei se o senhor está sabendo. O governador esteve lá, fez uma agenda praticamente com o Danilo lá, que gerou muitos ciúmes entre os deputados aí, que o governador rasgou elogios a você. E também tem a questão que o deputado estadual Carlos Pignatari não vai disputar a eleição este ano. Ele abre um vácuo lá que você, me parece, já ocupou. Que política não tem vácuo, né? Espaço, né? Se ocupa, é isso mesmo? É isso aí. O senhor está sabendo dessa questão? Eu soube ontem do Carlão, eu soube que ele não será mais candidato. E fico feliz que o Danilo possa ter ocupado esse espaço, porque não há vácuo no poder, né? Como é que é para você, Danilo? Dividir agora, qual vai ter mais a sua atenção? Rio Preto, Votuporanga, ou você vai mesclar? Não, nós vamos dar... O litoral continua Rio Preto? Continua Rio Preto. De lá, não é isso? Não, eu nasci em Votuporanga, me mudei para Rio Preto quando eu tinha 17 anos de idade, junto com a minha família, mantenho vínculos com a cidade desde sempre. Tem uma atuação regional, então a atenção é para Rio Preto, é para Votuporanga, é para Fernandópolis, como já tivemos entrega
Nós já entregamos, não é uma coisa assim abstrata. Olha, eu vou fazer, olha, eu vou atuar. Não, já atuamos. Agora, o que tem que ficar muito claro, Rodrigo, é que política ela não se faz individualmente, ela se faz em grupo. E o grupo do governador Tarcísio somos nós. Somos nós. O presidente Marcos abraçou com o partido a candidatura do governador Tarcísio, eu que estive com o Tarcísio desde o começo. Vamos recordar, desde o primeiro turno, lá em 2022, havia um número reduzido de deputados, de candidatos, pré-candidatos e candidatos a deputados que você contava nas mãos, que estavam com o Tarcísio desde o começo. Daqui da região, somente nós. Então o que acontece? Isso daí, tem um ditado que se diz, né? Quem chega antes bebe água limpa. Nós não chegamos antes, nós começamos juntos com o governador Tarcísio. Apenas 3%. Exatamente. Votos, né? 3%. 3%. Aí quando virou o segundo turno, que o Tarcísio venceu o primeiro turno com 35%, aí todos vieram para o Tarcísio, apoiar o Tarcísio. Mas nós estávamos desde o começo. Então é natural... A prefeita de Potinguidaba também. Não, também, eram 9 prefeitos. Eram 9 prefeitos. A prefeita G estava, o Caia Ock de Tupã estava. Então, assim, eram 9 prefeitos só, tirando os do Republicanos, que estavam conosco, num total de 645 prefeitos. Então, é natural que durante o transcurso do governo haja uma atenção maior àquelas pessoas que estavam desde o começo. Isso é política. Isso é natural. Por exemplo, nos governos anteriores, você citou o caso do Pignatari. O Pignatari era o presidente da Assembleia e tinha uma proximidade gigantesca com o então governador Dória. Assim também no caso do deputado Itamar Borges, que era secretário da Agricultura. Então, aliás, ele foi líder do governo e foi presidente da Assembleia, o Carlão Pignatari. Então, é natural que o governador, ele receba todos, ele atenda todos de forma igualitária, mas que ele tenha uma predileção, porque estivemos desde o começo. Então foi o que aconteceu com relação à interlocução de recursos que nós fizemos aqui para a região e que nós conseguimos trazer na caravana 3D, juntamente com o governador Tarcísio, e pediu a nossa orientação, porque o governador ele pede orientação dos deputados da região. Mas nesse caso específico, chamou e falou, me ajude a resolver a questão. Então, por isso a interlocução dos 30 milhões em custeio aqui para São José do Rio Preto, a obra da Murchi, a obra da Avenida de Maio, o Hospital Materno Infantil, que é Votuporanga, e foi interlocução nossa. Eu poderia fazer com o Carlão, mas ele fez conosco e com o prefeito Jorge, porque isso é natural da política. Olha, um deputado vai fazer interlocução, vai levar uma demanda para o governador, e aí, essa demanda sendo positiva, ele vai dizer, olha, foi interlocução desse deputado. Como o próprio prefeito aqui de Rio Preto, no evento lá da Caravana 3D, reconheceu a nossa interlocução em relação a esses 3 projetos que foram concedidos para a cidade. Então, é natural que isso ocorra, e é natural também que tenha essa questão do ciúme, isso é comum na política, mas fato é que o grupo do governador Tarcísio é o grupo dos republicanos que esteve com ele, como o presidente muito bem falou, quando ele tinha 3%. Sim. Presidente, qual vai ser o papel do Rodrigo Garcia na legenda? O Rodrigo Garcia é um cara muito preparado, conhece muito bem todas as estruturas do Estado, porque foi secretário de Estado em várias secretarias, em vários governos diferentes, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi deputado federal e foi governador. Aliás, eu diria que ele foi governador não só os 9 meses que ele foi quando assumiu do Dória, ele foi os 4 anos, porque ele era o governador de fato, era ele que fazia a gestão do governo no dia a dia. Tanto que quando precisava despachar alguma demanda lá no governo estadual, eu preferia falar com ele do que com o Dória. Até tenho boa relação com o João Dória, enfim, conheço o João antes da minha vida política e antes da vida política dele. Não vai ficar bravo com o senhor não, hein? Não, porque de fato, como secretário de governo, vice-governador e secretário de governo, era ele que fazia a gestão. Isso é público, todo mundo sabe disso, aqui em São Paulo. Então a gente trouxe o Rodrigo para um projeto de ajudar na formatação de planos de governos. Evidentemente, se o governador Tarcísio quiser e convidá-lo, ele está à disposição para ajudar na formatação do plano de governo. Ser um colaborador, ele foi muito tranquilo
na nossa reunião com o Tarcísio, disse: olha, Tarcísio, eu quero ser um soldado, eu quero ser um liderado seu. Então ele está pronto. Mas é um soldado com patente, para né? a missão que o governador... Com esse currículo é um e soldado. que nós também, sim. juntos, decidimos futuramente. E para o futuro a Deus pertence, né? Vamos ver o que vai acontecer. Esse ano ele não é candidato, né? Não. Sim. Queria saber com o senhor, como é que o senhor vê a relação do partido em Rio Preto com o atual governo do Coronel Fábio Cândido? O que o senhor tem de retorno? Houve algumas tentativas do Diego Colaquini de aproximar do governo, até a base do governo aqui, 2 vereadores. Um tem de ser mais próximo ao governo, que é o pastor Jonathan, e o Pedro Roberto, que faz oposição sistemática, uma oposição linha dura, digamos assim. Como é que o senhor avalia esses 2 posicionamentos? Há espaço para diálogo? Até o Danilo teve uma época também que estava mais próximo, hoje me parece que não. Como é que o senhor vê essa questão? Eu entendo, pelas informações que recebo e pelo que a gente tem verificado quando vem aqui em loco, que não há alinhamento nenhum do partido como um todo. Eventualmente um vereador possa ter, por algum interesse político ou institucional, mais proximidade. Isso acontece, é natural. A gente tem até vereador do Republicanos que é oposição a prefeito do Republicanos em algumas cidades por aí. Isso não expulsa? A política, isso é problema municipal, não é meu. Cada município resolve os seus problemas. Mas eu digo porque já chegou até mim legal essa autonomia, alguma situação como essa, de que o vereador é do partido, foi eleito ali na chapa como prefeito e depois virou oposição ao prefeito. Enfim, às vezes acontece isso. A política no Brasil é complexa, né? Não é fácil. Mas nós não temos alinhamento nenhum com o prefeito. Eu acho que, pelas informações e pelas notícias que eu tenho recebido, ele está indo muito mal na gestão. Ele pode ter sido, eu não sei, não conhecia a carreira dele militar, um bom militar, mas como gestor público, parece-me que está sendo muito, muito ruim para Rio Preto. E a gente tentou, evidentemente, um diálogo. O Diego Colaquini, que é o presidente do partido aqui em Rio Preto, tentou uma aproximação, até encaminhamos recursos. Eu recebi o prefeito uma vez lá em Brasília, no meu gabinete, e encaminhamos recursos para a cidade, mesmo na gestão dele, mas sempre difícil o diálogo. Por exemplo, encaminhei um recurso que foi combinado com ele, foi dialogado com ele, foi acertado com ele, para a retirada do CAPS de Engenheiro Schmidt. Eu até hoje, diretamente dessa questão. Até hoje ele não fez, não executou. Tem esses 30 milhões aí que o Danilo conseguiu com o governador Tarcísio, que ninguém sabe o que foi feito. Tem essa coisa do assoreamento da Mochi Jones, dessa avenida, Mochi Jones. Da drenagem. Da drenagem, aliás, dessa avenida, que o recurso também foi conseguido, conforme o deputado Danilo falou aqui, e ele não consegue executar. Então, é lamentável que uma cidade tão rica, tão importante, tão boa como São José do Rio Preto, referência nacional, é uma das referências em São Paulo e no Brasil, esteja sendo tão mal administrada. Sim. Danilo, é isso mesmo? Você que tem mais proximidade com o prefeito. Inclusive, vocês estavam ontem juntos em Guarulhos. Não estávamos juntos, não. Não, no mesmo evento. Não, no mesmo evento. Sim, mas eu não vi o prefeito lá, assim, a gente não tem relação nenhuma, nem pessoal, nem institucional. Assim, você citou, né, Rodrigo, a questão da aproximação. Não houve uma aproximação efetiva. O que aconteceu? Caravana 3D precisavam ser destinados recursos, projetos aqui para São José do Rio Preto, para explicar como que funciona. Cada prefeito dos 96 municípios aqui da região indicou 3 demandas de infraestrutura para o governador, e o governador ele senta com aquela planilha e fala: para tal município eu vou dar essa demanda de acordo com a análise política dele. No caso de Rio Preto, o Tarcísio me disse, falou: olha, aproxime, porque não precisamos entregar para Rio Preto, tem que ser através do prefeito. Até então não havia nenhum tipo de aproximação. A gente imaginou essa aproximação para que fosse entregue essas demandas para Rio Preto. Eu fiz esse papel a pedido do governador Tarcísio. Vale ressaltar, antes
desse aumento de impostos abusivos, antes de qualquer escândalo que tivesse acontecido, e aí a gente fez essas entregas, inclusive com uma exceção. Os 30 milhões de custeio que o governador entregou a nosso pedido não estava dentro daquela regra geral, porque ele só entrega obras de infraestrutura. E aí, como o prefeito falou, olha, se for para optar entre obras de infraestrutura e os 30 milhões, eu fico com o custeio da saúde, porque é o que eu preciso. E quando disse para o governador Tarcísio estendeu e fez uma exceção a São José do Rio Preto. Não, vamos entregar o custeio, já que ele pediu, e vamos entregar mais as obras para a população, que isso que é importante. Então, Rio Preto foi, inclusive, privilegiada. E para você ter ideia, como o presidente falou, outras administrações, outras cidades já estão executando essas demandas que foram entregues lá em outubro do ano passado. E Rio Preto, com essa gestão que é no mínimo errante, no mínimo demonstra uma incompetência gigantesca, não começou a executar isso ainda. E a parte do custeio que já veio desde dezembro, a gente não sabe onde foi empregado. E é interessante, como o presidente falou, a questão dos vereadores, né? Em Rio Preto nós temos um vereador do PL, que é a oposição, que é o Montenegro, e que é a oposição ferrenha. Ele é completamente alinhado a nós, do Republicanos, faz um trabalho excepcional de defesa da população, juntamente com o Pedro Roberto, mostrando ali, temos outros vereadores também, como o Renato Pupo, que faz um trabalho importante também, mostrando ali tudo aquilo que a administração não mostra para a população, não tem transparência em mostrar. Então, como o deputado Marcos falou, o Republicanos aqui na pessoa do nosso presidente municipal, Diego Polacchini, tentou lá no começo, eu sou prova disso, algumas aproximações, teve a porta fechada, em razão de um rancor eleitoral, e isso não deve ter, porque esse rancor eleitoral, acabou a eleição, passou, o prefeito ele vai governar para todo mundo, para quem votou nele e para quem não votou. E essa era a nossa concepção, essa foi a atuação do Diego, do Partido Republicanos. Teve a porta fechada por várias vezes, se aproximou no caso de Schmidt, assumiu o compromisso, o recurso veio, está nos cofres da prefeitura, e até agora não foi cumprido aquilo que foi acordado. Porque política é o seguinte, você tem que acordar e você tem que cumprir. Então nós temos as dificuldades. O que acontece? Rio Preto passa a ser uma cidade onde os políticos, os deputados, o governo do estado não tem segurança em mandar recurso. Porque você não sabe se aquele recurso vai ser implementado, vai ser executado, vai ser efetivado para o objeto ao qual ele foi contratado e acordado. Então a gente tem hoje essa situação de insegurança na gestão, para dizer pouco, tá? De insegurança na gestão do governo municipal, que dificulta muito o trabalho e prejudica sobremaneira a nossa população de São José do Rio Preto. Tá certo. Deputado, você viu como é que correu o nosso podcast? Agradeço demais a presença do senhor. Rápido, né? Danilo também. Passa rápido. Obrigado. Espero aí que vocês tenham sucesso em outubro e volte mais vezes. Deputado Danilo, boa sorte também na sua empreitada. Obrigado, Rodrigo. É sempre bom estar aqui com o presidente Marcos. E como você disse, Rodrigo, o presidente Marcos está presente aqui. Ele vem sempre, a mim é muito tranquilo a gente poder ter essa dobrada, porque o presidente Marcos dá esse suporte a toda a região. Eu vou dizer, só para Rio Preto, emendas dele 30 milhões. Mais de 180 milhões para toda a região. Então, é trabalho que é entregue à população. Essa questão. Você tem que estar presente, a partir do momento que você tem o voto, você assume esse vínculo. E eu, deputado Marcos, a gente assume esse vínculo, esse compromisso de poder reverter tudo aquilo que tiver de política pública concreta para a população. Então, obrigado pela oportunidade, um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Tá certo. Olha, agradeço você que acompanhou aqui esse bate-papo com a dupla do Republicanos aqui na região de Rio Preto. Você depois pode rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, e nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no X, porque você sabe, jornalismo é que tem lado. Um abraço e até a próxima, turma!